crianças! Estamos juntos mais uma vez aqui no Joy Kids. E nesse mês de férias, nós estamos vendo como nós podemos fortalecer a nossa fé, ficando com o foco bem pertinho da palavra de Deus e de Jesus. E você se lembra bem o que é fé? Vamos falar comigo sobre o que é fé? Fé é quando nós acreditamos em alguma coisa que nós não vemos por causa daquilo que nós já conhecemos. E que maravilha é podermos falar sobre a palavra de Deus. Nós vamos continuar falando sobre alguém muito especial. Isso, como é importante nós sabermos que a nossa fé é fortalecida quando nós temos um amigo. Você sabia que os nossos amigos podem nos fortalecer na fé? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Venham comigo, vamos dar um mergulho na palavra de Deus. Vamos lá! Crianças, nós vamos hoje continuar falando sobre o apóstolo Paulo. Sim, o apóstolo Paulo. Aquele Paulo que perseguia os cristãos. Mas vejam que coisa maravilhosa. Depois que ele encontrou a Jesus no caminho de Damasco, a sua vida foi transformada pela fé em Jesus. Paulo passou a ver as pessoas e as coisas com o foco da fé. Sim, ele não mais perseguia as pessoas. Ele passou a ser, pelo contrário, perseguido por aqueles que não acreditavam em Jesus. Paulo ia por todos os lugares falando de Jesus. Não importava se as pessoas eram judias, se as pessoas eram gregas, se as pessoas eram de outros lugares. Paulo entendia que Jesus precisava ser conhecido por todas as pessoas. E por onde ele ia, algo especial acontecia. Sim, ele foi até a cidade de Tessalônica. E lá, ele e os seus amigos não puderam ficar por muito tempo. Infelizmente, ele foi mandado embora da cidade de Tessalônica juntamente com seus amigos. Ele também foi para a cidade de Bereia. Ele foi para Bereia. E lá em Bereia, ele mandou uma carta para Timóteo, dizendo que queria encontrá-lo na cidade de Atenas e que esperaria ele por lá. Atenas fica lá na Grécia. Sim, então, enquanto Paulo, depois que saiu de Bereia, foi para Atenas, ele começou a passear pela cidade. Enquanto ele passeava por Atenas, ele observou que a cidade era cheia de estátuas, cheia de deuses. Sim, enquanto Paulo andava por Atenas, ele ia olhando todas aquelas estátuas enormes. Tinha Deus do fogo, tinha Deus leão, tinha Deus mulher, tinha Deus da beleza, tinha deusa para tudo, deuses e deusas. E ele foi andando por todos aqueles lugares e prestando atenção em como os atenienses achavam deuses para todas as coisas. Sabe, crianças, quando Paulo ia aos lugares, ele prestava atenção naquilo que as pessoas acreditavam para que ele pudesse conectar aquilo que as pessoas daquele lugar acreditavam com a verdade da palavra de Deus, com Jesus. E ele andando por todos aqueles lugares, ele observou que haviam muitos deuses. Lá em Atenas, primeiro, ele pregou na sinagoga. Sim, para judeus e para gregos. Anunciou como Jesus havia morrido na cruz e ressuscitado para nos perdoar de todos os pecados. Mas ele continuava incomodado com a quantidade de deuses que havia em Atenas. Ele foi convidado pelos atenienses, depois de ter pregado na sinagoga, para falar no grande tribunal de quem morava em Atenas. Este lugar se chamava Areópago. Sim, e lá ficavam alguns homens que eram pensadores.
eles gastavam o dia inteiro pensando. Era isso que eles faziam. Então, Paulo foi convidado a falar para os pensadores sobre Jesus. E vamos ver o que foi que aconteceu? Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17. E veja só como foi. Quando Paulo chegou perante os atenienses no Areópago, ele disse assim: olha, atenienses, vejo em todos os aspectos que vocês são muito religiosos. E lá no versículo 23, vejam o que foi que Paulo disse a estas pessoas. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Paulo estava encontrando uma conexão entre aquilo que os atenienses faziam e acreditavam e a verdade de Jesus. Então Paulo falou sobre aquele Deus desconhecido e começou a dizer que este Deus desconhecido era alguém que ele conhecia. Vejam só o que foi que ele disse no versículo de número 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Paulo estava dizendo o seguinte para os atenienses: este Deus desconhecido que vocês procuram, eu lhes anuncio. Ele é Jesus, que morreu em uma cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus que morreu para nos dar vida e dar vida em abundância. E Paulo usou até mesmo frases que aqueles pensadores utilizavam. Vejam, lá no versículo 28, ele disse assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Paulo disse assim: todos nós descendemos do Deus Todo-Poderoso, daquele que enviou Jesus para sofrer a nossa dor e o nosso pecado. E Paulo foi anunciando Jesus para aqueles homens a partir daquilo que eles acreditavam. Houve grande burburinho no Areópago. Nem todos acreditaram naquilo que Paulo pregou. Muitos tiraram sarro, disseram assim: ora, onde já se viu pregar este Jesus? Isto é um mito, não pode ser verdade. Mas um grande número de pessoas acreditou naquilo que Paulo pregou. Entre essas pessoas estava um casal, Dionísio e Dâmaris. Os dois acreditaram em Jesus e entregaram a vida a Jesus naquele dia. E a casa de Dionísio e Dâmaris passou a ser uma pequena igreja. Eu e você também podemos ser como foi Paulo. Conhecer a Jesus nos faz falar de Jesus para as outras pessoas, nos leva a querer que os outros o conheçam. Você quer que outras pessoas que não conhecem a Jesus também o conheçam? Você quer, como Paulo, ser usado por Deus para abençoar outras vidas e apresentar a Jesus? Se você quer ser esta pessoa que pela fé abençoa a vida de outras pessoas, eu quero te convidar a orar comigo. Vamos orar? Aí onde você está, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e nós vamos falar com Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pela obra que o Senhor fez na vida de Paulo, porque através dele, a tua verdade, a verdade da palavra de Deus, chegou até os nossos corações. Agora, Senhor, eu quero apresentar diante de ti a vida de cada criança. Que o fato de nós te conhecermos
nos leve a levar outras pessoas a te conhecer. Que a fé que o Senhor Jesus tem gerado em nós possa ser levada a muitos outros lugares através da vida de cada um que está nos ouvindo neste dia. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada criança, cada pessoa que nos ouve, que eles possam se colocar hoje à sua disposição para serem aqueles que levam a fé de Jesus a todas as pessoas e lugares aonde estão. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que maravilhoso! A nossa fé, a fé que está em nós, nos leva a fazer Jesus conhecido para outros lugares e pessoas. Seja você um instrumento que leva a fé de Jesus para muitos lugares. Crianças, papais e mamães, você que está nos ouvindo, uma boa semana. Fiquem com Jesus. Tchau! Até a nossa próxima aula!